Fala galera, eu sou a Mel. Oi gente, eu sou a Camille. E você está assistindo ao nosso primeiro Pode Tudo. Hoje a gente está com um convidado muito especial, o nosso pastor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Pode Tudo. Vai ser um momento de muito bate-papo, muita novidade e tudo que acontece na sua vida. Então, para a gente começar, a gente vai começar fazendo uma dinâmica do bate-bola. Vai funcionar assim. A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que você pensar de acordo com essa palavra. Entendeu? Então, vamos começar. Fé. Café. Família. Plano de Deus. Propósito. Todos devem ter. Unidade. Somos mais que vencedores. Espírito Santo. Ser íntimo. Igreja. Resposta de Deus para a humanidade. Amém. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, como que foi isso de virar pastor, e conta aí pra gente. Pois então, pessoal, eu me converti muito cedo, né? 14 anos, minha mãe já nos levou para a igreja, ela tinha uma enfermidade, uma doença, nós tínhamos problemas sérios em casa, e minha mãe conheceu Jesus. E através dela, das suas orações, intercessões, ela foi nos levando para a igreja. Então, com 14 anos, eu me enturmei com um grupo de jovens, 15, 16 anos, até eu me decidir realmente por Jesus. Até então, eu estava dentro da igreja, mas também no mundo. Então, aos 17, 18 anos, eu entreguei minha vida de verdade para Jesus, e a partir daí já me envolvi, já entrei de cabeça em tudo, né? Com grupo de jovens, grupo de visita, trabalhos evangelísticos, teatro, que eu gosto muito. E para ser pastor foi algo que Deus fez, né? Foi no caminhar, trabalhando na obra, um dia pregando, ajudando, indo fazer missões. E quando eu assustei, eu já era pastor. Falando de uma coisa mais atual, às vezes você está ali pregando no altar e a gente escuta você falando sobre o seu livro, né? Que você escreveu algumas coisas no seu livro. Então conta pra gente como que foi escrever esse livro, o livro Bênçãos que Vêm do Altar. Como que foi essa jornada escrevendo esse livro? Sim, esse livro, eu digo que foi uma inspiração do Espírito Santo, né? Quando eu fui para a igreja, eu era, entre aspas, um pouco rebelde. Então, quando eu fui para a igreja, eu tive um pastor, né, o pastor Antônio, e era um pastor muito duro, muito difícil de lidar. E foi um choque, né, porque ele muito duro, e eu também muito duro, alguém tinha que ceder. E eu lembro que eu tive um conflito com ele, mas não queria sair da igreja, e dentro desse conflito ali, o Espírito Santo falou comigo, literalmente, né? Humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E a partir daquele dia ali, Deus começou a trabalhar minha vida. Era uma santa ceia, e eu estava com raiva dele, e ele nem olhava na minha cara, e naquele dia eu falei, eu não posso tomar santa ceia brigado com o pastor, mas também não posso deixar de tomar a Santa Ceia porque é vida. Uhum. E eu fiquei nesse meio termo, e nesse dia ele estava chegando, quando ele chegou para ir para o altar, eu parei ele no corredor, e antes que eu falasse qualquer coisa, ele me deu um abraço, antes que eu pedisse perdão, que eu me desculpasse, ele me deu um abraço, ali o Espírito Santo estava dizendo para ele, eu quebrei ele, eu quebrantei o coração dele. E Deus usou ele muito para trabalhar minha vida, né? Para eu me tornar mais humilde, mais sensível, obediente, fiel. Então isso Deus trabalhou através dele, porque se fosse um pastor fraco na disciplina, vamos dizer assim, eu não teria mudado. E eu sempre me lembrei dessa história, onde Deus foi usando pessoas para me quebrar. E um dia lendo o texto bíblico de Ezequiel, e o Senhor disse, olha, as águas, né? As águas, elas nascem do limiar, do altar, e Deus me deu uma inspiração para essa palavra, para essa mensagem.
E aí eu fui vendo que todas as pessoas que se rebelavam, que se levantavam contra, e quando eu digo rebelar, eu digo rebelião mesmo, eu não estou dizendo de discordar, porque discordar você pode discordar, isso aí não há problema nenhum, né? Ninguém é obrigado a concordar 100% com qualquer líder, mas a obediência ela é necessária, né? A obediência, a fidelidade ela é necessária. E Deus foi trabalhando isso na minha vida, e eu vi isso na mensagem, eu vi que a bênção, ela vinha do altar. E o altar não é um bloco, né? Não é um concreto, não é uma lajota. O altar, ele vai além do que é simplesmente um material, uma construção. Na verdade, o altar, ele vai falar de princípio de autoridade, daqueles que estão acima de nós, que Deus colocou para nos orientar, para nos governar. Como eu disse, eu tive um pastor muito duro. E que bom que ele foi duro. Porque se ele não fosse duro comigo, eu teria me perdido, né? Assim como eu vi muitos jovens se perderem. Então Deus usou o caráter dele, Deus usou a capacidade dele de ser firme para poder moldar a minha vida. E eu aprendi isso. E quando eu estava estudando essa mensagem para pregar, na verdade eu até queria pregar sobre o poder do Espírito Santo, eu vi que a unção ela vem de um princípio de fidelidade, de um princípio de obediência. E ali Deus começou a trabalhar, né, o rio que ele começa no limiar, ou seja, você precisa se dobrar, né? E aí nós fomos dar um passeio na nascente do São Francisco, né, um dos maiores rios do Brasil, e eu vi como que aquele rio ele nasce debaixo de um arbusto, de uma terrazinha, de uma areia. Ali nasce um rio que é um dos maiores. E fiquei pensando naquilo, o Espírito Santo trabalhando a minha vida, e eu disse, como que é interessante. E nós fomos experimentar a água, né, do rio São Francisco, a nascente. E para beber aquela água, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, né, nos curvar e ali pegar a água com a mão e trazer a boca para a gente poder experimentar essa nascente. E eu fiquei pensando naquilo, o Espírito Santo trabalhando a minha vida, eu falei, meu Deus, como que um rio tão grande nasce simplesmente no alto de uma montanha, mas na qual você precisa se curvar para beber dele? E aí Deus começou a falar comigo que assim é a nossa vida espiritual. Se nós queremos crescer, se a gente quer tornar um rio, né? Porque a Bíblia diz, esse rio, por onde ele passar, ele produz vida. E ele vai desaguar no Mar Morto, né? Que não tem vida, mas ele vai produzir vida. E aí Deus foi falando comigo, olha, tudo começa na humildade, na simplicidade, na fidelidade, na honra à sua liderança. E é dali que nasce esse rio chamado Espírito Santo, na nossa vida, que nos conduz onde a gente estiver, e tudo que tiver ao nosso redor, né, por onde esse rio passar, esse rio ele vai produzir o quê? Ele vai produzir vida. E assim somos nós. Quando a gente tem esse princípio de autoridade, de respeito, da honra, Deus vai nos enchendo, porque aí as águas vêm ao joelho, aos artelhos, né? Ao joelho, até se transformar num lugar de nado, onde só se podia atravessar nado. Se a gente quer realmente mergulhar no Espírito Santo, a gente precisa ter um princípio. O princípio é, assim como eu me dobrei para beber uma água do Rio São Francisco, assim também a gente precisa se dobrar, precisa ser humilde, precisa se sujeitar para que esse Espírito Santo governe a nossa vida. E daí surgiu a ideia, né? Eu preguei essa mensagem em várias igrejas e surgiu a ideia de fazer um livro, que foi o primeiro livro nosso aí, A Bênção que Vem do Altar. Amém. Esse livro realmente é muito abençoador, né? O Senhor sempre está pregando sobre isso. Agora a gente queria perguntar sobre a visão da igreja. Você sempre está pregando sobre isso, falando nas reuniões. Explica um pouquinho para a gente como que é a visão. Sim, a gente tem visto, né? Eu sou uma pessoa que estuda, que gosta de ouvir outros pregadores, mentores, pessoas que eu digo o seguinte, eu sempre olho para aqueles que estão acima de mim, que estão lá na frente. E não é pecado nenhum copiar, né? Aprender com quem
aprendeu com o outro, e discipulado é isso, né? Discipulado é um mais maduro ensinando o outro. E maturidade a gente não vai falar de dias, de anos. A gente vai falar daquele que muitas vezes conquistou algo que a gente ainda não conquistou. E ouvindo muitos, né, líderes, né, os meus líderes, pastor Ricardo, pastor Leandro, pastor Stefano, pastor da de Uberaba, né, e outros grandes pastores, a gente tem aprendido que um dos segredos do crescimento da igreja é ter uma visão clara. E eu percebi ao longo dos anos que isso foi uma falha minha, uma falha na igreja, da igreja. Eu sabia, eu tinha visão, eu sabia a visão, talvez alguns próximos de mim sabiam a visão da igreja, mas a igreja em si não sabe, ou não sabia, né, qual era a visão. E por isso, aquele que não tem visão, ele vai ficar como o povo no deserto, né, vai rodear, rodear, rodear e não vai chegar a lugar nenhum. E isso foi, cada dia que eu ouvia um outro, isso foi martelando dentro de mim, foi mexendo no meu íntimo, mexendo no meu coração. E falei, Deus, eu não quero visão de outras igrejas, eu quero visão para a nossa igreja. Deus nos deu uma palavra, né, de crescimento, de multiplicação, de firmar as estacas, de estender a tenda, de esticar a corda. Deus já tinha nos dado essa palavra uns 15 anos atrás e nós não entendemos isso. E hoje ficou claro, né? Hoje ficou claro para nós, para a liderança, para a igreja. Estamos ainda numa transição de mostrar isso para a igreja. Mas a visão, ela é o carro-chefe de todo o crescimento. Todos aqueles que cresceram, a primeira coisa que eles vão passar para os seus mentoreados é visão clara. A visão precisa ser clara. Jesus tinha uma visão para os seus discípulos tiveram visão para passar para frente, e nós somos, né, hoje só existe a igreja porque entenderam lá atrás a visão de Deus de reino. Sim. Então o que acontece? Nós começamos a compartilhar agora, então nós temos, qual que é a nossa visão de igreja? Por que a nossa visão ela vai falar de casa de pai, né? Por que a visão ela vai falar daquilo que Deus tem para nós? Primeiro, o crescimento. Então é alcançar o perdido a qualquer custo, né? E aí eu orientei o pessoal, falei, olha, vamos assistir a lista de Schindler, porque ela é fantástica, ele vai falar disso, né? O final do filme ele diz assim, poderia ter feito algo a mais para salvar pelo menos mais um. E também um outro filme, né, que até indico para todos aqueles que estão nos assistindo, o filme de guerra, né, um filme de guerra, deixa eu tentar lembrar o nome dele, que é Até o Último Homem, né, que visão, que ideal, que caminho que ele seguiu, árduo, difícil, de luta, mas foi o cara na guerra que salvou mais gente sem levantar uma arma. Então, muito legal esses filmes que vão mostrar. Então, a gente tem uma visão de igreja de salvar o máximo de pessoas que a gente puder, conduzir o máximo de gente até Jesus, evitar todas as perdas, né? Qualquer custo, lutar para que todos que estão fracos na fé, que estão caídos, se levantem, voltem ao caminho do Senhor. Então, é a base nossa. E uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração, a vida inteira, desde que eu me converti, mesmo que naquela época, né, da minha conversão não se falava muito disso, é o discipulado. Sabe, não basta a igreja crescer. A igreja precisa crescer com qualidade. E qualidade é com discipulado. Não é à toa que Jesus gastou a sua vida, vamos dizer assim, 3 anos e meio para cuidar só de 12. Porque ele disse assim, se eu cuidar de 12, esses 12 vão cuidar e os outros que virão vão cuidar. Por isso a ordem dele é ir de fazer discípulos. Então a segunda base nossa é, eu quero ganhar, mas eu quero que essas pessoas cresçam em conhecimento, em fé, mudem de vida, sejam transformadas. Esse é o Evangelho de Jesus. E aí dentro
dessa pegada, né, que nós temos aí do discipulado, do ganhar almas, é a integração. Porque o que me prendeu na igreja, primeiro, antes de eu ir a Jesus, eu fui à igreja. Antes de eu me apaixonar por Jesus, eu me apaixonei pela igreja. Interessante isso, né? Eu apaixonei com um grupo de jovens. Pessoal que brincava, que ria, que zoava, que fazia bagunça. E eu olhei e falei, peraí, crente é isso? Porque a mentalidade que a gente tinha de crente é careta, quadrado, cheio de regras que não pode, não pode, não pode, um povo infeliz. E quando eu chego, eu encontro um grupo de jovem alegre, com teatro, com brincadeiras, com passeios, com muita festividade. Então eu me apaixonei primeiro pela igreja. Então a integração, ela é importante. Eu fui integrado quando eu convivi com eles e eles me proporcionaram fazer parte do grupo, fazer parte daquele meio feliz, alegre, com problemas, sim, dificuldades, lutas, toda dificuldade, sim, mas um povo feliz. Então nós temos esse alvo nosso, que é ganhar almas, que é discipular as pessoas, que é integrar essas pessoas à igreja. E para a gente fazer tudo isso, então nós temos um desafio também, que é o nosso próximo desafio aqui na igreja agora, que é o desafio de uma recepção de excelência. Né? Aquela frase, a primeira impressão é a que fica. Como diz um pastor, que eu admiro muito, ele diz assim, nós nunca teremos uma segunda oportunidade de proporcionar uma boa impressão. Então, é o nosso alvo, né? Nossa visão enquanto igreja, é isso aí, resumidamente. Uma coisa que eu acho que entra um pouco na visão é o Café com o Pai. Como que nasceu esse projeto no seu coração? Como Deus colocou isso no seu coração? É interessante, né? Porque algumas coisas surgem do nada, né? Eu falo que músico é interessante. O músico, ele tá ali, ele vê uma borboleta, sai uma música, né? Ele vê um riacho, sai uma música. Assim também é o poeta. E pastor é a mesma coisa, né? O pastor, ele entra num galpão, ele já enxerga uma igreja. Né? Ele vai na rua, ele já olha e diz assim, aqui daria para fazer um evangelismo. Então, o pastor, ele vive igreja 24 horas, ele vive o evangelho 24 horas. E eu tive uma infância difícil, né? Uma infância difícil onde eu tinha um pai, mas que a gente não podia dizer que era um pai totalmente presente. Muitas dificuldades, muitas lutas. E eu tive que ser trabalhado por Deus para poder saber quem é pai. Porque na minha infância, eu ia à igreja e eu pensava assim, Deus é um pai, mas ele é muito bravo. E eu imaginava Deus assim, lá longe, lá nas estrelas, lá no céu, barbudo, gordo. Eu acho que deve ser que eu pensava no Papai Noel, né? Sim. Sentado numa cadeira, e assim, se você fizesse algo errado, você receberia um raio na sua cabeça. Então eu não tinha Deus como pai. Eu tinha Deus como um carrasco. Eu tinha medo de Deus. Eu não tinha temor. Eu tinha medo, pavor de Deus, né? Não podia fazer nada errado. E quando a gente ia para a igreja, além da gente ter medo de Deus, a gente recebia penitência. Então, quando você confessava, você recebia uma punição, né? Sendo que Jesus, ele já pagou o preço por nós. Então, hoje, quando você peca, você não recebe uma punição, você recebe amor, né? Deus, ele te ama. E eu comecei a ver Deus como um pai verdadeiro. E assim, sempre procurei trazer à memória as coisas boas do meu pai. E isso foi trabalhando a minha vida, e eu fui me relacionando com Deus como pai. Fui até meu pai, né, humanamente falando, pedir perdão de não ter tratado ele como pai, né, que eu deveria ter tratado, mesmo nos seus erros, nas suas falhas. E qual pai que não erra, qual pai que não falha? Mas nos erros dele, ele nunca deixou de ser autoridade, ser aquele que tem poder de me abençoar. E isso quebrou muito, né? Quando eu procuro ele já não vivia conosco, e eu procuro para pedir perdão, e
e quebra-se aquele princípio ruim, então eu começo a me relacionar melhor com Deus como Pai, não como Deus, mas agora como Pai, que foi o que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, é Pai, é Abba Pai, é Paizinho, é intimidade. E aí eu olhei e falei assim, puxa vida, eu queria uma igreja onde onde todo mundo pudesse relacionar com Deus como Pai. Não aquele ser distante, longe, bravo, cheio de rancor, cheio de coisa para julgar, de castigo para nós, mas um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai que perdoa, que corrige também castiga. Porque a Bíblia diz, Deus, ele corrige e castiga quem ele ama, né? Correção faz parte do amor. E aí, pensando nisso, eu falei, era um dia dos pais, né? Meus filhos estavam juntos, minha família estava junto, e eu disse, a gente precisava ter uma igreja assim, onde todo mundo sorri, onde todo mundo brinca, onde todo mundo come junto, onde todo mundo se diverte, e olhar para a cara do pai e dizer assim, puxa vida, como ele está feliz com todo mundo aqui, e Deus é assim. E aí, dentro disso, eu tinha um desafio na igreja. Eu percebi que a igreja precisava de Bíblia. Precisava de ler Bíblia, precisava de estudar Bíblia. E aí, a nossa igreja, né, Quadrangular Casa do Pai, justamente por causa disso. E aí surgiu essa ideia. Eu falei assim, a gente tem projetos, né? A gente tem vários planos bíblicos de leitura anual. Só que às vezes a pessoa começa 3, 4, 5 capítulos e acaba no meio do caminho, desiste, não completa. E eu disse, eu queria um plano simples, de jeito que todo mundo pudesse ler a Bíblia. Aí eu disse, se nós lermos um capítulo por dia, nós vamos ler 365 capítulos no ano. Para quem nunca leu um livro da Bíblia, já vai ser uma vitória. Sim. E aí lancei esse desafio, né, no final do ano. E aí veio no meu coração o desejo de falar assim, puxa vida, às vezes eles vão ler, não vão entender muito, porque muita gente fala isso, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena explanação sobre cada capítulo. E daí que surgiu a ideia do Café com o Pai, né? Da intimidade com Deus, porque o café ele vai falar de uma intimidade, né? Vai falar de estar junto, vai falar de um bate-papo. Então, o Café com o Pai ele não surgiu para a gente discutir teologia. Surgiu para dizer assim, para o mais simples, olha como a palavra de Deus é gostosa. É como um café. É como se levantar de manhã, se alimentar e dizer, que bom, estou feliz. E tem sido um sucesso, tanto na igreja como fora da igreja. Pessoas têm assim, compartilhado conosco dessa alegria. E quando, às vezes, algum dia eu esqueço, né, de mandar, de postar, as pessoas cobram. Olha, cadê o Café com o Pai? Então, surgiu dessa ideia aí. Amém. Então, já acompanho o Café com o Pai aí, nas nossas redes sociais. Então, agora eu queria perguntar sobre um pouco do seu testemunho. Você falou no início, né, que sua infância foi difícil e tal. Quem te ajudou aí nessa caminhada? Como é que foi? Conta aí pra gente. Sim, como eu disse anteriormente, tudo começa com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma enxaqueca que ela ficava uma semana de cama. E ela já tinha feito de tudo, né? Ela ia no centro espírita, ela levava frango, levava bebida, cachaça, né? Levava roupa, ela fazia de tudo. E por incrível que pareça, meu pai que nunca, né, tinha ido numa igreja crente, nem gostava de crente, porque na época falava-se crente ou protestante, um dia ele virou para ela e falou assim, Helena, por que você não vai na igreja de crente? Você já pegou com tudo que é santo, você já fez macumbaria, feitiçaria, você já fez de tudo, já benzeu, nada resolveu, por que você não vai na igreja de crente? E aí um dia, era 5 horas da manhã, estava tendo um programa de um pastor, de um missionário, né? Falava-se missionário, e ele falou assim, olha, vem aqui na igreja, que eu vou te dar o óleo sagrado, o óleo ungido, e você vai passar no lugar da enfermidade e você vai ser curado. E a minha mãe não pôde ir porque ela estava acamada e ela pediu meu irmão para ir. E ele foi.
Aí ele foi até a pé, nós éramos extremamente pobres, não tinha dinheiro nem para uma passagem de ônibus, e ele sai do Renascença, vai até no Carlos Prates, e ali ele pega o vidrinho de óleo, leva para ela unge a testa dela, e na unção com óleo, ela é curada. Amém. Nunca mais ela teve essa dor. Amém. E foi assim que surgiu, né, que começou a história dela. Então ela começou a ir a pé do Renascença, no Carlos Prates, porque ela não tinha dinheiro, para ouvir a palavra, para receber a bênção. E aí levou meu irmão mais velho com ela, depois levou a minha irmã, que era menina, então ela levava junto. E Deus começou a mudar a história da nossa casa. Amém. Né? A gente que vivia numa extrema pobreza, todo mundo muito novo, e os dois mais velhos que podiam trabalhar, não achavam emprego, e ali ela fez um voto com Deus de ser dizimista, de ser ofertante, e Deus abriu as portas, né, para os meus dois irmãos, deu uma promoção para o meu pai no trabalho, mesmo ele não indo na igreja, mas intercessão dela, oração, e daí todo mundo começou a ir para a igreja e hoje todo mundo firme. Amém. Glória a Deus. Uma coisa que você falou na visão da igreja é o discipulado, que muita gente não conhece como não sabe como se faz, e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre o discipulado. Que bom ter essa oportunidade, né, de falar de um assunto tão importante, tão pertinente, né? Imagina uma mãe que tem uma criança. Ela às vezes até não sabe lidar muito, né? É o primeiro filho dela e ela vai ter muitas dificuldades, seja com uma cólica, seja numa troca de fralda, na amamentação. Ela tem toda uma série de dificuldades porque é o primeiro filho. A quem ela vai recorrer? A mãe dela, no caso, a avó do bebê. Mãe, eu estou desesperada, está chorando muito, mãe, isso. Ela sempre vai procurar alguém mais experiente. Depois ela vai aprendendo a lidar e ela consegue, até ela fazer a criança andar sozinha. São níveis de crescimento, né, desde a primeira infância. Então, o engatinhar, os primeiros passos, né, o deixar a mamadeira ou deixar o leite materno para poder a primeira papinha, né? E tudo isso requer o quê? Alguém perto, né? Não pode se deixar uma criança, por exemplo, comer uma banana. Você vai ter que amassar a banana e dar, ou enfim, as papinhas. A vida espiritual não é diferente. Às vezes, muitas pessoas elas entram na igreja e muitos cristãos já cobram dela uma mudança que ela ainda não aconteceu. Algumas libertações são rápidas, às vezes de uma bebida alcoólica, de um cigarro, de droga, mas o crescimento espiritual ele leva tempo. E o discipulado é isso. Assim como aquela mãe que teve o seu primeiro bebê precisou da ajuda da sua mãe, da avó da criança, e ela vai ao longo dos anos criar aquela criança, cada época, cada momento, cada ano da vida, ensinando algumas coisas, assim também é o discipulado. Então, exemplificando para a gente entender bem, eu já estou maduro na fé, me converti, fui liberto, fui curado, sarado, aprendi a Bíblia, estudei a palavra, sei jejuar, sei orar, sei vencer o pecado, na hora das lutas, tribulações, eu sei como vencer, ou seja, eu estou formado, ainda que a gente vai passar a vida inteira em formação espiritual. Mas aí o que acontece? Eu ganho, por exemplo, a Melissa, né, a Mel, para Jesus. O que eu preciso fazer com a Melissa, com a Mel? Eu preciso ensinar ela tudo que eu aprendi. Isso é discipulado. Então eu vou ensinar ela como orar, eu vou ensinar como jejuar, eu vou ensinar como ler Bíblia. Na hora que ela tiver as lutas, ela vai olhar e falar assim, a quem que eu vou recorrer? O meu discipulador ou o meu mentor, vou correr até ele. O que eu faço porque eu estou enfrentando uma luta desse jeito? O que eu faço porque me ofenderam e eu não estou sabendo como perdoar? Eu estou com mágoa no meu coração. O que eu faço porque eu quebrei o meu jejum? O que eu faço porque eu quero trabalhar na igreja, mas será que eu dou conta?
Então, discipulado, David Canfield, ele diz assim, o que é o discipulado? É um discípulo de Jesus Cristo, mais maduro, ensinando um outro discípulo de Jesus Cristo a ser semelhante a ele. Né? Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, discipulado é a criação de um filho. É você ganhar alguém para Jesus, ou alguém chegar na igreja e você olhar e dizer assim, eu vou cuidar dessa pessoa até ela alcançar a estatura de varão perfeito, até o crescimento. Discipulado é simples, é gostoso, não é teórico, porque às vezes a gente acha que discipulado é vão sentar aqui e vão estudar. Não, é prática. Eu vou orar, vem comigo. Jesus fazia isso. Tinha dúvida? Jesus tirava as dúvidas. Vamos para o monte orar? Vamos. Dormia? Jesus puxava a orelha, olha, vigia, né? Pedro falava uma bobagem, Jesus puxava a orelha dele e disse, ó, isso aí quem está te usando é o diabo, não deixa não. Vamos aprender aqui. Ensinava eles a expulsar demônio, ensinava eles a jejuar, a orar, né? Dava eles habilidade, condição, enviava, né? Daqui a alguns dias nós vamos ter o trabalho nosso maravilhoso, né? Vindo da nossa liderança, que é o ganhar almas para Jesus. Então nós vamos ter tudo isso. E é isso que a gente aprende no discipulado. É viver uma prática com Jesus e saber assim, se eu precisar, eu tenho alguém para me ajudar. E aí a responsabilidade não fica só sobre o pastor. Cada membro cuidando um do outro. Lugar de cuidado é assim. Amém. Amém. O discipulado realmente muito bom, né? Muito gratificante ali, você tá aprendendo cada vez mais. E eu acho que, entrando na próxima pergunta, sobre intimidade com Deus, eu acho que o discipulado, aprender sobre Deus, sobre Jesus, é uma coisa que nos aproxima muito de Deus. Tanto, eu falei do projeto de alcançar almas, a gente precisa ter uma intimidade com Deus para passar para as outras pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre intimidade com Deus aí pra gente. Sim, intimidade com Deus. Não se adquire de um dia para o outro. Né? Não é uma coisa mágica. Acordei no outro dia íntimo do Pai. Não. A Bíblia diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que nos separa de Deus é a nossa desobediência, porque o pecado é o quê? A desobediência àquilo que Deus está nos ordenando. Se o pecado nos afasta, a santidade nos aproxima. Intimidade com Deus, ela não é uma coisa que você adquire de graça, porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, a intimidade, ela vai falar de quê? De tempo, sabe? Talvez vocês, né? Todos nós temos um amigo bem chegado. Por que essa pessoa é nosso amigo tão chegado? Porque a gente passa tempo junto, viaja junto, conversa muito, às vezes dorme no mesmo lugar, no mesmo hotel. A gente está sempre convivendo. Não tem jeito de ter intimidade com Deus em um culto. Eu vou domingo para o culto e eu quero intimidade com Deus. Não, intimidade é lugar secreto. É o tempo que você passa no seu quarto com o Senhor. É o tempo que você passa com a palavra de Deus, né? Conhecendo, porque a gente tem que conhecer a Deus através da palavra. É ouvindo, né? E aí Deus tem N formas de falar. Ele vai falar com em sonhos, falou com Pedro, vai falar com Paulo, como ele falou no meio do caminho, né? Através de uma luz e de uma voz. Vai falar com outro através de um hino. Não importa como que Deus vai falar, porque Deus ele tem uma multiforme sabedoria que ele vai tratar todos, mas ao mesmo tempo vai conseguir tratar cada um no seu individual. E aí o que acontece? A intimidade é cada dia que você passa junto dele, que você começa a conhecê-lo, ele te conhecer, que você vai se apaixonando cada dia mais por Jesus, né? Desejando ele mais e mais.
É assim que vem a intimidade com Deus. E não são muitos, né? Jesus aqui na Terra, ele não teve intimidade com 6.000 pessoas. Ele tinha intimidade de um nível com Pedro, Tiago e João. Ele tinha um outro nível de intimidade com os 12, um outro nível de intimidade com 70, enfim, com 120 e com a multidão. Então, a gente precisa aprender isso, né? Nem todo mundo vai ter um grau de intimidade com Jesus como outros tiveram. Mas isso não depende tanto de Deus. Depende muito de nós, de buscá-lo, de desejá-lo, de querer estar com ele. Sim. A gente gosta muito de falar isso no Éden, né? O Éden é um projeto que nasceu no nosso grupo de jovens, porque a gente estava com essa fome de o culto ser muito pouco, né? Então a gente nasceu com esse projeto do Éden, que é uma roda de conversa, parecido com um podcast. Que a gente conversa e a gente gosta muito de falar sobre intimidade, né? Intimidade é isso, a gente precisa estar ali com Deus todos os dias, conversar com Ele, porque muita gente é igual você antigamente, igual você falou. Tem esse medo de Deus, não é um temor. Esse medo é essa coisa de não levar como pai, levar como uma coisa muito rigorosa, vamos dizer assim. Então, acho que buscar intimidade todos os dias é muito fundamental aí, estar no discipulado. Café com o pai ajuda muito, igual o senhor falou, da leitura bíblica. Então, é isso aí. Para finalizar, agora a gente vai fazer umas perguntas de sim ou não. Aí você só responde com sim ou não, tá? Sim. Primeira pergunta. Já pensou em desistir do ministério? Várias vezes. Muitas vezes. Segunda pergunta. Você já teve vergonha de pregar no início? Bastante, sim. Você já recebeu alguma crítica que te abalou? Sim. Quarta pergunta. Existe pressão em ser pastor? Sim, muita. Você acha que os jovens estão se afastando da igreja? Essa pergunta, se você quiser entrar mais a fundo, pode. Nós vivemos num tempo diferente, né? O meu tempo de jovens, nós não tínhamos tanto lugar para ir, para sair, o mundo era menos corrido, vamos dizer assim. Mas a gente percebe sim, só que é uma mudança porque o Brasil ele enfrenta, né? Nós estamos com um país de mais idosos, de pessoas mais ali dos 40 para lá. Uhum. E encontramos na igreja muito adolescente, né? Junior e criança. Tem um buraco aí entre os jovens, principalmente que a gente tem um problema sério que é a morte de muitos jovens. Os jovens estão se perdendo nas drogas, na criminalidade. Então a gente percebe-se, né? O jovem, por exemplo, igual no meu caso, 14 anos, fui para a igreja. A gente ia para a igreja e permanecia. E hoje a gente vê muitos que até nasceram dentro da igreja, chega 12, 13, 14, 15 anos, costuma se afastar. Se a gente não tiver um bom trabalho, né, não tiver paciência, porque o jovem, a gente precisa ter paciência com eles, porque vão errar muito e nós erramos muito. Então a gente vê sim uma diminuição, né, um diminuir de jovens dentro da igreja, porque todo sábado tinha grupo de jovens. Hoje, uma vez por mês, a igreja que tem. Eles preferem ir para o shopping, preferem ir para um passeio, para um churrasco, para uma outra coisa e acaba não tendo, né? Então, o mundo oferece muita coisa para o jovem hoje, que na minha época não tinha. Mas é um desafio que nós temos de mantê-los dentro da igreja, de criá-los dentro da igreja, até chegar à fase adulta e dizer, não, permaneci. Com certeza. E voltando na quarta pergunta, sobre a pressão em ser pastor, como que você lidou com isso no início? Porque no início nada é fácil, né? Igual os primeiros passos de uma criança, ela vai cair, vai chorar, isso é difícil. Então, como que você lidou com isso? Eu carreguei muito na minha vida uma pressão e eu dizia assim, a pior coisa que tem é ser pastor, né? Se você prega prosperidade, você está querendo ficar rico. Se você não prega prosperidade, você é um miserável, não tem Deus na sua vida, não é verdade? Se você trabalha fora, você está deixando a desejar. Se você não trabalha, você está
usufruindo só da igreja. Se você visita, tem problema. Se você não visita, tem problema. Se você chama a atenção da igreja, corrige, você é muito duro, você é muito quadrado, muito careta. Se você não corrige, vai ter uma turma para dizer esse pastor é muito mole. Então existe toda uma pressão, não só sobre o pastor, mas sobre a família dele também. E todo mundo sempre pensou assim, pastor tem que ser perfeito, pastor não pode errar, família de pastor não pode errar. Então a pressão em todas as áreas, espiritual, que a gente lida com o mundo espiritual, financeiro, porque você tem 1000 coisas para pagar, né? E às vezes você tem que pregar muito sobre as finanças, né? Sobre generosidade, muita gente não aceita isso. O físico e o emocional, são muitos pastores que estão se suicidando, né? Não estão aguentando. Mas voltando à sua pergunta, como lidar com isso? Um dia eu disse para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu vou cuidar da minha profissão e pronto, acabou, não quero mais ser pastor. E Deus me mostrou uma coisa, ele disse assim, ser pastor não é um peso, é um privilégio. Tem milhares de outros aí muito melhor do que nós estamos fazendo. Mas Deus nos colocou ali. Se Ele nos colocou, Ele espera de nós o quê? Os talentos serem colocados em prática, não é verdade? Então, o dia que eu deixei de olhar o ministério como um peso e comecei a olhar o ministério como uma oportunidade de Deus para eu servi-lo, né, se tornou leve. Então, há uma palavra de um irmão que ele disse assim para mim, não tente mudar as pessoas, porque você não consegue mudar nem você. Deixa Deus mudar, você só tem que pregar, você só tem que conduzir, mas quem muda é Deus. Se tornou mais fácil, porque até então eu achava que eu que mudava as pessoas. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero vocês no próximo. E já segue todas as nossas redes sociais para acompanhar tudo, nossos backstage, nosso café com o pai e tudo que acontece na nossa igreja. Beijos, até o nosso Pode Tudo. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo.